Olá, pessoal. Então vamos continuar os comentários da nossa questão 6, tá? Então a gente parou na letra, a gente comentou a letra A e comentou a letra B. Vamos agora para a letra C. Aliás, vou voltar um pouquinho na letra B, que é quando eu expliquei um pouco a questão da indexação e da inflação inercial. Bom, essa inflação inercial, pessoal, é um tipo diferenciado de inflação. O normal é que a gente tem os dois principais tipos de inflação são os que estão aqui no modelo de oferta e demanda agregada, tá? Então a gente tem a curva de demanda agregada, tem a curva de oferta agregada, né? Aí qualquer coisa que faça a curva de demanda agregada ir para a direita tende a aumentar a inflação. Ou seja, o que faz a curva de demanda agregada ir para a direita? Política fiscal expansiva, política monetária expansiva e aumento do Y lá, né? Isso aqui é inflação de demanda. E qualquer coisa que desloque a curva de oferta agregada para a esquerda também vai aumentar a inflação. Nesse caso, isso aqui é chamado de inflação de custos. Tá? Inflação de custos. Então, esses dois tipos de inflação aqui são os principais. Inflação de custos e inflação de demanda, tá? Essa inflação aqui, inercial, vocês veem que ele é um tipo de inflação que não decorre de acontecimentos aqui na economia real, digamos assim. Não ocorre de mudanças na demanda agregada da economia, nem decorre de mudanças na oferta agregada da economia. A inflação inercial, ela decorre simplesmente das expectativas dos agentes. Lembra que eu falei? Por que as pessoas indexam os preços? Porque elas tentam se precaver da inflação futura. Então, essa expectativa de haver inflação futura, ela gera a indexação, e a indexação gera essa inflação inercial, tá? Bom, isso aqui foi só para finalizar os comentários da letra B. Vamos para a letra C agora, tá? Então, letra C. Ocorre deflação quando a taxa de inflação é negativa. Então, tá certo, tá, pessoal? O que é a deflação? O que é a inflação? Inflação é a alta dos preços. A deflação é justamente o contrário, é a baixa dos preços. Então, ocorre deflação quando a taxa de inflação é negativa. Se a gente tem uma inflação negativa, significa que os preços estão caindo. Então, a gente tem deflação. Então, o gabarito da questão 6 é a letra C de casa, tá? Vamos ver a letra D. Letra D, a inflação inercial tem por origem persistentes déficits no setor público da economia. Não, tá errado, né? Vamos aqui para a lousa novamente. Persistentes déficits no setor público da economia significam o quê? O déficit provém de um gasto público excessivo, né? O gasto público excessivo é política fiscal expansiva. Então, a inflação de demanda, ela pode ter origem em sucessivos déficits públicos, tá? A inflação inercial tem origem na indexação ou nas expectativas dos agentes econômicos, tá? Então, a letra D está errada. Letra E. A inflação tem o efeito neutro em relação à distribuição de renda. Não, a inflação não tem um efeito neutro em relação à distribuição de renda. Ela piora a distribuição de renda, tá? Por que ela piora a distribuição de renda? Pelo seguinte, pessoal, o principal fator é esse. Quando a economia tem uma alta de preços em toda a economia, o preço dos produtos, das mercadorias, dos bens e serviços, ele cresce numa velocidade maior que o preço dos salários. Então, é sempre uma corrida de gato e rato, né? Os bens e serviços crescem, aí os trabalhadores brigam pela reposição da inflação. Quando eles conseguem alguma reposição da inflação, os bens e serviços já subiram de preço de novo. Ou seja, o empresário, aquela pessoa que vende os bens e serviços, o capitalista,
ele está sempre na frente. Por quê? Porque ele tem total liberdade para reajustar o bem, a mercadoria dele. Já o trabalhador, ele não tem total liberdade para aumentar o salário dele. Ele depende de negociações, às vezes são negociações coletivas que dependem de toda a categoria a qual ele está vinculado. Então, a economia, quando está em regimes altamente inflacionários, a gente observa uma piora da distribuição de renda. Tá? Então a letra E está errada porque ocorre uma piora da distribuição de renda. A inflação não tem efeito neutro sobre a distribuição de renda. Bom, vamos para a questão 7 agora, vamos falar da curva de Phillips. Vamos ver aí o enunciado da questão 7. A curva de Phillips de curto prazo, expandida pelas expectativas, pode ser resumida pela seguinte expressão. Então, vamos colocar ali na lousa essa curva de Phillips. Então ele coloca ali π, né? Π é menos B vezes U menos U asterisco mais epsilon, ou tá? Aí ele diz que π é a taxa de inflação, né? Que π é a taxa de inflação esperada pelos agentes econômicos. Ele diz que esse beta aqui é um parâmetro, esse U aqui é a taxa de desemprego, esse U asterisco é a taxa de desemprego natural e esse é um choque de oferta. Bom, antes de falar dessa equação aí, eu vou falar um pouco do conceito da curva de Phillips, tá? A curva de Phillips, ela é o seguinte, ela é uma curva em que aqui no eixo vertical você tem a taxa de inflação e aqui no eixo horizontal você tem a taxa de desemprego. E você tem uma curva negativamente inclinada. O que essa curva mostra? Ela mostra o seguinte, que quanto maior a inflação, menor é o desemprego. Ou seja, menor o desemprego é a mesma coisa que maior a renda, né? Tá? Aí, ou seja, por exemplo, você tem um ponto aqui, ó, esse ponto A. Nesse ponto A, você tem uma taxa de inflação que eu vou chamar de π1, você tem uma taxa de desemprego que eu vou chamar de U1. Se você quiser reduzir o desemprego, ou seja, aumentar a renda da economia, por exemplo, vir para cá, então vamos reduzir o desemprego para esse nível U2. O que tem que acontecer? Tem que acontecer um aumento da inflação. Ó. Você vem aqui para o π2, ocorre aumento da inflação. O cara que formulou essa curva, alguém, eu não sei o que, Phillips, esqueci o primeiro nome dele, ele disse o seguinte, que existe uma correlação negativa entre inflação e desemprego, tá? Ou seja, se o governo quiser reduzir o desemprego, ele tem que aceitar um aumento da inflação. Então a curva de Phillips, ela diz o seguinte, que há um trade-off entre inflação e desemprego. Ou seja, o governo tem que escolher. Ou ele diminui o desemprego, só que aí para diminuir o desemprego ele tem que aceitar, ele tem que tolerar um pouco de inflação, ou o governo escolhe reduzir a inflação. Só que se ele reduzir a inflação, aí ele vai ter que tolerar o aumento do desemprego. Tá? Ou seja, existe um trade-off. Trade-off significa um dilema. Tá? Inicialmente, pessoal, a curva de Phillips, a equação dela era bem simplesinha, tá? Ela era assim, ó. A equação da curva de Phillips era inflação igual a menos beta U menos U, vou botar o N, é a mesma coisa que o asterisco. Tá? O asterisco igual ao UN. O N significa taxa de desemprego natural, está no enunciado aí da questão.
Então, o que esse beta aqui quer dizer? Ele quer dizer a inclinação dessa curva de Phillips. Então, dependendo desse beta, a gente pode ter uma curva de Phillips assim, ou uma curva de Phillips assim. É um mero parâmetro, tá? Esse U aqui é a taxa de desemprego. Esse UN é a taxa de desemprego natural. O que é essa taxa de desemprego natural? Pessoal, taxa de desemprego natural é uma espécie de taxa de desemprego em que a economia está próxima do pleno emprego, tá? Você vai falar, pô, professor, como assim? Pleno emprego quer dizer que está todo mundo empregado? Não, essa taxa natural de desemprego é uma espécie de taxa em que há pessoas desempregadas, mas essas pessoas desempregadas, elas estão desempregadas em virtude de critérios friccionais. O que é isso? São pessoas que foram demitidas ou saíram de um emprego e vai demorar um tempo para elas arrumarem outro emprego. Não significa que não haja emprego na economia. Há emprego, sim. Só que demora um tempo para a pessoa que saiu de um emprego achar esse outro emprego, ou seja, existe um desemprego friccional. Sempre ocorre um tempo entre empregos, quando uma pessoa sai de um emprego para outro, ela fica desempregada um tempo. Então, esse tipo de desemprego é o que caracteriza a nossa taxa natural de desemprego. O próprio nome fala, é uma taxa natural de desemprego, é um desemprego que ocorre naturalmente, não ocorre porque a economia está ruim ou porque tem uma insuficiência de demanda agregada, não é em razão disso, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó, se a taxa de desemprego for igual à taxa de desemprego natural, a gente vai ter inflação zero, tá? Então, aqui a gente tem a taxa de desemprego natural. Tá? Outra coisa, você vai falar, pô, professor, a gente viu aqui que a gente tem a curva de Phillips, né? Inflação e aqui desemprego. Só que lá no modelo de oferta e demanda agregada, a gente viu que, por exemplo, deslocamentos da curva de oferta de demanda agregada, eles, para a direita, eles aumentam o nível de emprego. Por exemplo, se eu deslocar a demanda agregada para cá, eu tenho um aumento do Y. Né? E se eu tenho um aumento do Y, eu tenho uma redução do desemprego. Aí você vai falar, bom, então tudo que desloca a demanda agregada também vai deslocar a minha curva de Phillips aqui? Eu te respondo, correto o seu raciocínio, tá? Então, políticas fiscais expansivas e políticas monetárias expansivas vão deslocar a curva de Phillips. Vão deslocar a curva de Phillips para onde? Para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque aqui na curva de Phillips, a gente tem o desemprego no eixo horizontal. No modelo de oferta e demanda agregada, a gente tem um emprego. Quando a gente adota política fiscal e monetária expansiva, o que acontece? Ocorre aumento do emprego, né? Porque a gente deslocou a demanda agregada para a direita. Ocorre aumento do emprego. Só que aqui na curva de Phillips, a gente tem o desemprego no eixo horizontal. Então, políticas fiscais e monetárias expansivas vão deslocar a curva de Phillips para a esquerda. Ó. Por que para a esquerda? No sentido da redução do desemprego. No sentido da redução do desemprego para uma mesma taxa de inflação. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui nosso estudo da curva de Phillips. Então, a gente viu que a versão simples da curva de Phillips, vou colocar aqui, versão simples. Ela tem esse formato aqui. Inflação é igual a menos beta U menos UN. Por que tem esse menos aqui? Esse menos existe porque é esse menos que mostra que a curva de Phillips é inclinada negativamente, é inclinada para baixo, né? E quanto maior o valor de beta, maior vai ser a inclinação da curva, tá? E a gente viu que, nessa versão simples, o que desloca a curva de Phillips são as políticas fiscais e
monetárias, tá? Então as políticas fiscais e monetárias vão deslocar a curva de Phillips. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente faz um aprofundamento da curva de Phillips e começa a meter bronca nas questões da curva de Phillips. Tá legal? Um abraço, até lá.